Mulheres Brasil, num mês de homenagem às mulheres. Hoje a gente recebendo aqui Maria da Penha Fernandes. Maria da Penha é farmacêutica bioquímica, pós-graduada, mas ela ficou mundialmente conhecida por batizar hoje a nossa principal lei de combate à violência doméstica. Maria da Penha, que prazer te receber aqui nessa ocasião. Prazer é meu também. A lei, Maria da Penha, ela é considerada pela ONU uma das melhores leis, né, mais completas no combate à violência doméstica. Queria que você falasse brevemente, né, o que ela prevê em termos de proteção e em termos de punição. Essa lei ela é considerada uma das 3 melhores do mundo, né, pela própria ONU. Então, ela é uma lei que ela dá condições à mulher de denunciar, de ser protegida, né, e de o agressor ser punido, né? É uma lei que, para que funcionar de verdade, ela precisa também ter as políticas públicas que atendem a ela. Que políticas são essas? A Delegacia da Mulher, o Centro de Referência da Mulher, a Casa-Abrigo e o Juizado. Eu destaco a importância, todas essas políticas são importantes, mas o Centro de Referência da Mulher e a Casa-Abrigo são duas políticas públicas emergenciais, porque no Centro de Referência da Mulher, a vítima ela vai ser atendida por uma equipe formada pelo psicólogo, pela serviço social e pelo advogado. Então, o que ela vai contar, ela vai ter informações e ser orientada por este grupo, né? Que às vezes ela nem identifica que ela está sofrendo um tipo de violência chamado uma violência moral ou uma violência psicológica, que ela não tem conhecimento sobre, né, os tipos de violência. Isso aqui é muito importante. Então, eu acho que essa política pública é importante que exista em todos os municípios, por menores que sejam. E essa política pública, o Centro de Referência da Mulher, eu acho que ele deve ser localizado dentro do posto de saúde, para que aquela comunidade não tome conhecimento de que ela está entrando no centro de referência. Se esse centro de referência for criado num espaço mais público, né? Então, como o primeiro local que a mulher vai tratar dos seus ferimentos do corpo e da alma é o posto de saúde. Então, no posto de saúde, ela pode ter a tranquilidade de ser atendida pelo centro de referência e, quando ela chegar em casa, ela foi apenas ao posto de saúde, né? Então, não vai despertar na comunidade de que ela saiu de casa para ir ao centro de referência que fica localizado numa praça. Quando ela chegar em casa, o marido já tomou conhecimento, porque todo mundo se conhece, né? E você sabe que a informação passa rápido nos pequenos municípios, né? E a Casa-Abrigo também é muito importante que seja criada, porque a mulher pode ser acolhida com seus filhos menores nesse local seguro, né? E que é desconhecido da maioria das pessoas, né? Quer dizer, só quem conhece o local onde existe a Casa-Abrigo são as pessoas envolvidas nessas políticas. De 2006 para cá, quão longe ou quão próximo a gente está do que seria o ideal? Não, ainda nós estamos muito longe mesmo, porque essas políticas públicas, elas geralmente existem nas grandes cidades, que também geralmente são as capitais, né? Em alguns municípios maiores. E isso ao longo do tempo, né? Quer dizer, no momento em que a lei foi sancionada, não foi com muita rapidez que isso aconteceu.
Então, agora, a gente pensa muito nos pequenos municípios, né, que são desassistidos, como eu falei anteriormente. Nós, mulheres, precisamos mesmo que essas políticas públicas existam, né, para que nós possamos ter, garantir um futuro sem violência para nossas descendentes. E não é só isso. O que é mais importante também, ou tão importante quanto, é haver um investimento em educação, que o nível fundamental, o médio e o superior, todas as pessoas tenham conhecimento sobre a lei, né, e sejam capacitadas, né, pelo menos a nível superior, de como aplicar a lei, né? Nós sabemos, e isso foi uma das recomendações da Organização dos Estados Americanos, que deve haver um investimento em educação para desconstruir uma cultura do machismo. E tudo que se observa hoje é um sistema do machismo, uma cultura onde as mulheres são subjugadas, né? E isso precisa ser desfeito. Porque isso acontece, é repetitivo, quando, por exemplo, um homem, um rapaz ou uma criança conviveu com seu avô e sua avó, onde o avô batia na avó e isso era silenciado, onde o pai bateu na mãe e isso era silenciado, e ele aprendeu a se comportar dessa maneira quando se tornar um homem e vai repetir essa educação que ele recebeu. Então, é necessário desconstruir essa cultura aprendida na família. Agora, a Lei Maria da Penha, que o teu caso inspirou, realmente foi uma experiência pessoal sua, né? Você sofreu essa agressão e amargou anos de luta pela impunidade, pela injustiça. Queria que você contasse brevemente também como isso aconteceu e como você conseguiu ter essa vitória tão grande para todas nós. Bem, eu conheci o meu agressor na época que eu estava fazendo um curso de pós-graduação em São Paulo, né? E na convivência com amigos eu o conheci. Ele era uma pessoa muito amiga, muito prestativa com todos nós. Nós nos tornamos amigos. Depois de algum tempo nós começamos a namorar, casamos. E quando eu voltei de São Paulo, ele também, depois de alguns poucos meses, ele finalizou também o curso dele e ele veio morar aqui em Fortaleza. E nós tivemos 3 filhas. E no momento em que a naturalização dele aconteceu em decorrência do nascimento das nossas filhas, lhe deu essa oportunidade, porque ele era um colombiano, né? Então, no momento em que ele se naturalizou brasileiro, então ele mudou o seu comportamento em relação a mim e principalmente em relação aos próprios filhos, né? Foi uma pessoa muito violenta e eu tentei algumas vezes, quando tinha a oportunidade de se conversar, né, de saber se não era melhor a gente se separar, porque nós não tínhamos mais aquele relacionamento baseado no respeito, né? No amor. E ele sempre disse que não vou me separar de você. E eu tive que aceitar, porque não existia nada que protegesse a mulher, nada que permitisse uma mulher que vivesse em situação de violência procurar ajuda, não existia nada. Para você ter uma ideia, eu fui quase assassinada no ano de 1983. E a primeira delegacia da mulher criada em São Paulo foi em 1985. Então, era tudo muito difícil. Então, isso era natural. Não, claro. Só as mulheres mesmo é que tinham que aguentar essa violência, né? Mas, para os homens, isso era uma coisa natural, para os agressores. Foram agressões que foram evoluindo até uma tentativa de assassinato. Nós vivemos um período de indiferença. E foi nesse momento de indiferença que ele se programou. E eu, no mês de maio de 1983, eu estava dormindo, por volta já de manhãzinha, quase 5 horas da manhã, quando eu acordei com um estampido dentro do quarto, eu quis me mexer, não consegui.
Então eu disse, puxa, o Marco me matou. Quer dizer, a primeira ideia que veio foi essa, que eu tinha levado o tiro, né? Porque eu não pude mais me mexer. Então, os vizinhos apareceram e me levaram até para o hospital, porque ele contou que tinha escutado um barulho e tinha se levantado para ver o que era e encontrou 4 assaltantes dentro de casa. Então, um dos assaltantes quis enforcá-lo e derrubou ele no chão e ele contou toda essa história, né? E, enquanto isso, os vizinhos me levaram também para o hospital e eu passei 2 meses hospitalizada, né? Com uma grave lesão medular. Quando eu saí do hospital, eu fui para Brasília, para o Hospital Sara Kubitschek, e depois de 2 meses lá, quer dizer, eu passei 4 meses ausente da minha casa, longe das minhas filhas, e durante 4 meses eu voltei para casa, e nesse segundo momento, eu tomei conhecimento do que ele havia contado, tanto para a polícia como para a vizinhança. E as moças que moravam comigo, então, elas disseram que a vizinhança não acreditou naquela história, né? E elas também não acreditaram. Até perguntaram para mim, a senhora sabia que ele tinha uma arma em casa? Eu digo, não, eu não tinha conhecimento. Ele disse, não, ele tinha, porque uma vez eu passei próximo ao escritório e ele estava limpando uma arma de fogo, entendeu? E eu não sabia desse fato. Então, depois disso, eu consegui um documento. A minha família conseguiu um documento chamado separação de corpos para que eu pudesse sair de casa sem perder a guarda das minhas filhas, né? Porque então, quando você voltou da recuperação, você voltou, né, ali para casa, morando junto com ele, no mesmo teto dele. Isso. E nesse intervalo, né, eu estava esperando uma oportunidade para eu sair de casa com esse documento em mãos. Mas aí coincidiu dele ter que viajar e para mim foi ótimo, porque eu saí de casa com esse documento, né, voltei para a casa dos meus pais, certo? E a partir daí, né, eu fiquei na casa dos meus pais e não mais voltei para casa. Quando eu voltei para a casa dos meus pais, então a Secretaria de Segurança retomou o processo, porque eu estava ausente, né? Eu estava fora, para pegar o meu depoimento. E eu contei o que ele havia dito e algumas perguntas baseadas no que ele havia dito também, eu respondi, né, ao delegado. E eu fui ouvida umas 2, 4 vezes, né? Fui ouvida pelo delegado. E então o delegado resolveu chamá-lo novamente para finalizar o processo. O delegado afirmou para ele que ele ia só assinar a finalização do processo. Só que quando ele chegou na delegacia, ele foi novamente questionado. E ele não sabia mais o que havia dito no ano anterior, né? Isso aí demorou mais ou menos uns 8 meses, né? Desde o fato em si até o dia que ele foi novamente interrogado. E a partir daí ele começou a entrar em contradições. Então ele foi tido como o autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa. Nesse intervalo em que eu estava em casa, aconteceu também de eu quase ser eletrocutada através de um chuveiro elétrico propositadamente danificado por ele, né? Então, por que eu digo propositadamente danificado? Porque o chuveiro era do nosso banheiro. E durante o período que eu voltei de Brasília, do Sara Kubitschek, ele não tomava banho no nosso banheiro e eu nem me apercebia. Mas no dia que eu fui tomar banho, ele me levou até o banheiro, né? E eu percebi que a água estava dando choque e eu não entrei debaixo do chuveiro. E ele, nesse período que eu estava em casa, esses 15 dias mais ou menos, ele só tomava banho no banheiro das crianças. Então, foi propositadamente danificado. E isso consta também no processo. Mas isso não foi suficiente na época para um julgamento, nem para a punição dele, né?
por mais que tivesse essas evidências. Aí começou uma longa corrida aí, né? O processo, o fato aconteceu em 1983, né? E o primeiro julgamento dele aconteceu em 1991. Quer dizer, durante esse longo período, era assim, recurso para isso, recurso para aquilo, para São 8 anos, né? Muito tempo. E o meu medo era que esse... Pois é, então demorou esse tempo todo, né? Mas finalmente houve o julgamento, depois de 3 transferências, né, de dia, porque foram 3 adiamentos que houve nesse julgamento. Aí, quando aconteceu o julgamento, ele foi condenado e por 6 votos a 1, quer dizer, foi uma totalidade, né, que apenas um votou contra. Então, contra ele ser o autor da tentativa. Aí depois ele saiu do fórum em liberdade na mesma hora, porque os advogados mostraram o recurso de que entregaram um recurso a juiz, dizendo que o julgamento tinha sido contra a prova dos autos. Então ele saiu do fórum em liberdade. Então esse foi um momento de muito sofrimento e muita decepção para mim, né? E o que é que eu pensava? Eu pensava no futuro das minhas filhas. Porque se uma mulher que sofre a tentativa de homicídio, ou que é morta por um agressor, né, é julgado e é absolvido, minhas filhas que tinham entre 7, 5 e 2 anos de idade incompletos, elas já eram quase adolescentes, elas já iam começar a fase de namoro, e aí? Né? Como ficariam essas crianças? Como a família dos namoradinhos iriam interpretar isso? Eles não sabiam que a justiça era tão falha, né? Então eu me preocupei muito, me preocupei muito também na hora em que eu levei o tiro, porque o que eu mais pedi a Deus é que minhas filhas não ficassem órfãs de mãe, que Deus me deixasse viva de qualquer maneira, mas que elas não ficassem órfãs de mãe. E graças a Deus isso aconteceu, né? Então eu fiquei assim acuada depois dessa anulação do julgamento, mas o movimento de mulheres daqui do Ceará já estava mais atuante, né? E aí as meninas chegaram para mim e disseram: se você recusar continuar na luta, é isso que ele quer. Então a gente precisa continuar batalhando. E realmente, né, depois de alguns meses eu retomei. Aí o que foi que a primeira atitude que eu fiz? Eu peguei o processo que eu tinha em mão, tudo que acontecia eu tirava uma cópia. Então eu escrevi um livro chamado Sobreviver e Posso Contar. E levei para dentro desse livro todas as contradições encontradas no processo, né? E complementei com a minha história, como eu havia conhecido, e praticamente o que eu estou contando para você. E esse livro, então, teve assim, uma repercussão muito grande dentro da minha cidade, né? O Conselho Cearense dos Direitos da Mulher deu uma grande visibilidade ao lançamento do livro. No dia 8 de março, na grande festa do mês de março lá. E muitas pessoas compraram o livro, né? E esse livro foi enviado para o CLADEM e o CEGIL, que são ONGs que funcionam no Rio e em São Paulo. E o CLADEM me ligou perguntando se eu queria denunciar o Brasil na Organização dos Estados Americanos, né? No Comitê Interamericano de Direitos Humanos, onde eles tinham assento. Por quê? Porque o Brasil já havia assinado tratados internacionais se comprometendo a criar políticas que diminuíssem essa agressividade, né? Diminuísse esse machismo em relação às mulheres, e essas políticas não existiam.
né? Pouca coisa tinha sido feita. Então, eu aceitei de imediato, assinei junto com elas essa petição, e durante 4 anos, o Brasil recebeu ofícios do Comitê Interamericano solicitando como estava a situação do meu caso, e em nenhum momento o Brasil respondeu, né? Aconteceu ainda o segundo julgamento, 4 anos depois do primeiro, 6 anos depois do primeiro julgamento, e novamente ele foi condenado e novamente ele saiu do fórum em liberdade por conta de recursos. Então, faltando 6 meses para o crime prescrever, a OEA condenou o Brasil internacionalmente, né? Fez várias recomendações, né? Ele teve que ser, o processo dele, a pedido da OEA foi finalizado, né? Ele realmente foi preso. O movimento de mulheres, né, fez um consórcio de ONGs, né, a nível nacional, e conseguiram criar uma lei atendendo todas as demandas nacionais que tinham sido assinadas a favor, né, da eliminação da violência contra a mulher. E essa lei foi batizada com o meu nome em homenagem a mim pelo trabalho, né, desses anos todos. Do momento da agressão até todos esses anos, até hoje, a sua vida mudou radicalmente, né? Dos sonhos profissionais que você tinha, dos sonhos de família, você ficou sem locomoção, né? Hoje você se locomove com cadeira de roda. Uhum. E você virou, acho que assim, a própria causa, né? E daí você realmente mergulhou nisso para que tudo isso fosse efetivado, essas políticas públicas. Tá? Como é que foi essa virada? Porque você abraçou não só a tua causa, a condenação do seu agressor, mas você, né, abraçou a causa para toda a humanidade. Eu trabalhei mesmo em cadeira de roda, acho que 1 ou 2 anos, mas para mim era muito sacrifício, né, exercer a minha profissão assim. Então eu me aposentei e fiquei só na questão de acompanhamento do processo e participar com as mulheres, para onde elas me convidavam eu ia participar de reuniões, né, até a criação da lei. E a partir daí eu comecei, então, a ter essa atividade de falar sobre a lei, né? Encorajar as mulheres, de receber o abraço emocionado de mulheres que se disseram salvas pela lei, certo? E de sempre estar, como eu estou fazendo hoje, né? Contando a minha história, para quem me procura, né? Eu me sinto, assim, muito realizada em estar ajudando as mulheres do meu país. Porque você virou, né? A tua imagem virou esse símbolo. Agora, quando você fala do abraço das mulheres que, né, pela tua história, se sentiram encorajadas a denunciar, a gente sabe também que o número de denúncias ainda acaba sendo muito baixo, né? Baixo. Agora, a gente também tem essa estatística que o Brasil é um dos países que mais matam mulheres, embora tenhamos uma lei também das mais completas. E a gente sabe que, nesse caso, a denúncia precisa também partir das mulheres, né? Por que tanta essa dificuldade de denúncia, você acha? Acho que ainda é essa insegurança, é o medo, ou é essa confusão do que é o amor, essa ilusão, que você também fala muito desse ciclo de violência, né? Que vai passar, não é bem assim. É porque, olha, a cultura machista, ela vem há muitos anos. Então, vamos supor, a mulher vê, a mulher e o homem, né? As crianças, vê o pai bater na mãe, o avô bater na avó.
E isso era considerado normal. Então, eles crescem nessa cultura. Eles aprendem a ser violentos. A mulher a ser passiva e o menino a ser ativo quando cresce, quando se torna homem e se torna mulher, né? Então, é necessário campanhas, muitas campanhas, esclarecimento. Por exemplo, pegar informações no número 180, fazer as perguntas que querem a mulher que é vítima de violência e querem tomar um rumo para saber como sair daquela situação. Ligar no 180, que é um telefone gratuito e funciona 24 horas por dia, entendeu? E que os gestores pensem na criação das políticas públicas, né? Dentro do seu município, por menor que ele seja. Porque tão grave quanto a agressão física é a agressão psicológica, que a lei também defende, né? Claro, claro. Não só essa. A lei defende todo tipo de agressão. A física, a psicológica, a moral, né? A patrimonial e a sexual. Muitas mulheres pensam que é só a física. Quer dizer, o homem pode não bater nela, mas ele proíbe dela estudar, ele proíbe dela sair de casa, ele proíbe que ela vá à casa de parentes, entendeu? Então, isso aí é uma violência psicológica muito grande, né? Então, e isso as outras também. Quer dizer, a que dá visibilidade aos que estão ao redor daquela mulher é a física, mas as outras poucos percebem. Você falou da preocupação, né, durante todo esse processo com as suas filhas, né? Você é mãe de 3 mulheres. A preocupação com o futuro delas, já numa fase de relacionamento. Agora, elas acompanharam tudo isso, né? Como que era elas tendo clareza, crescendo com essa clareza do que está acontecendo, né? Do pai agressor, e você tendo que ser enérgica, pedindo essa justiça, né? Porque algumas mulheres também relatam isso. Eu não posso denunciar porque é o pai do meu filho. Isso, graças a Deus, essa minha luta foi muito benéfica para elas também, né? Porque a cultura machista impede da mulher raciocinar, né? Dentro do vou te contar um exemplo. Por exemplo, eu recebi a ligação de um jornalista quando ainda não existia lei. Então, ele começou a perguntar para mim, quando eu contei toda a história, né, o que ele quis saber, aí no final ele disse assim: me diga uma coisa, mas o que foi que a senhora fez para merecer esse tiro? Aí eu disse para ele: você está fazendo uma pergunta machista. Você está querendo saber se eu traí o meu marido? Mas no meu processo não tem traição, e eu não traí ele. E se as mulheres matassem seus maridos quando eles já traíram? Você acha que ainda existia homem no mundo? Porque a gente sabe que os homens traem muito. Agora as mulheres, elas são assassinadas não é porque traem, não. Pode até acontecer, mas a maioria é pelo machismo, né? Porque a mulher não faz o que ele quer, porque a mulher quer estudar, porque a mulher quer trabalhar fora, né? Então, eles se zangam com isso e agridem essa mulher, né? Para você ver como o machismo é presente até... Agora não, agora a gente já tem uma imprensa mais esclarecida, mas eu escutava esse tipo de coisa. Então, a minha preocupação com minhas filhas era assim, de ela estar namorando um rapaz e a mãe perguntar: e por quê? Por que foi que ela levou o tiro? Será que essa mulher não traiu o pai, né? O pai dela? Será que essa mulher não traiu o marido? Entendeu? Ou seja, você também tinha essa preocupação de mostrar que você não estava errada. Você teve uma postura muito certa. Eu tive uma conduta correta, entendeu? Mas se eu não tivesse tido, isso não era motivo para eu ser assassinada. E hoje, como é que ficou a tua vida afetiva? Você casou de novo? Você ainda acredita nesses amores serenos, no casamento feliz? Como é que é a Maria da Penha depois disso?
Depois disso, a Maria da Penha é tão ocupada, certo? É tão ocupada nessa luta, certo? Que me preencheu a alma. Eu sou feliz com o que eu faço, né? Eu não recuso nenhuma palestra, né? Tendo espaço eu atendo, certo? Porque eu acho que a gente precisa tá levando essa questão para frente. O agressor que é pai das tuas filhas, hoje existe algum relacionamento deles com elas? Você tem notícia? Não pelo seguinte, porque elas tinham medo dele, elas sofriam com as atitudes dele. Então, para elas foi um alívio eu ter fugido de casa e ter morado com meus pais, né, que são os avós dela, né? Então, para elas passaram a ter uma outra vida mais feliz, de passear com as tias, né? De passear com os primos, de viajar, entendeu? Coisa que com ele era impossível, porque era só carão, tapa, né? Agressividade. E elas casaram, as filhas hoje devem estar todas adultas também, mães de família. Sim, olha, eu estou vivendo uma situação muito diferente da que a minha mãe viveu comigo. Porque eu imagino o sofrimento da minha mãe ao saber que eu sofri violência doméstica. E hoje eu não tenho nenhuma preocupação com nenhuma das minhas filhas. Eu realmente considero os meus genros meus filhos, entendeu? Porque eles sabem, eles são muito, muito importantes para os filhos delas, né? O filho do casal. São todos pais amorosos, né? E maridos como devem ser, atenciosos e amorosos também. Então, eu não tenho eu vou dormir, eu sempre agradeço a Deus, que Deus conserve meus genros sempre do jeito que eles são hoje. São quantos netos, Maria da Penha? Eu tenho 6 netos. 3 meninas e 3 meninos. Pois é, muita mulher na família, né? Você também, você teve irmãs, né, também. Eu e mais 4 mulheres. Eu não tive irmão homem. Quero te agradecer imensamente o carinho, parabenizá-la pela luta, por tudo que você representa, e não só representa, né, mas o seu dia a dia aí por todas nós. Isso é muito grandioso, isso é muito importante. Então, em nome de todas nós, muito obrigada por tudo. Tá, muito obrigada a você também, viu, por essa divulgação, por esse encontro, né?